Uma boa noite a todos. Se assente, sejam muito bem-vindos. Para que possamos aproveitar bem o tempo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Nós estamos, enquanto vocês encontram o texto, anotem. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre dons espirituais, nas quintas-feiras. Estamos focando nesse tema. Você precisa entender, eu preciso entender de algo. Nós nunca devemos fazer uma igreja se construir sem base. Quando nós dizemos base, não está falando de uma estratégia do homem, não está falando de uma visão que alguém organizou num papel. A gente precisa olhar para aquilo que Jesus veio fazer. Ele falou: sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. E a pedra que ele falou era a revelação que Pedro teve. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Amém? Então, Pedro fala que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, e ele diz: essa pedra que vai ser utilizada para construir minha igreja. Então, nós precisamos entender que a igreja ela tem que ter fundamento, ela tem que ter chão, ela tem que ter lugar construído, alicerce lançado para poder continuar a sua construção. Ela não pode construir sobre o nada. Teve uma vez, a gente tinha um grupo de pessoas aqui muito difícil, muito difícil. E era um período que a gente mais fazia mutirão de obra. Aí tivemos a sorte de contratar um cara para aterrar aqui. O cara acertou o muro. O muro foi para o chão, o cara era uma pessoa... Depois eu fui ver que o caráter do cara era duvidoso. Falei: tá bom, meu irmão, tá tudo bem, você me deu prejuízo, mas tá ok. Rompi por ali o assunto. E aí fomos fazer a reconstrução do muro. Aí, de repente, eu estou conversando estou ali na obra, um dado momento. Aí tá 2 pedreiros ali na reconstrução do muro. Ficou um pedaço assim, né? E tinha que fazer uma divisão para colocar ali uma coluna para a gente poder subir tijolo. Aí eles estão conversando assim entre eles e me olhando, de repente, um faz assim: pastor, olha, está querendo falar com o senhor, meio sem graça. Falei: fala aí. Bom, o pastor estava falando com ele aqui, não precisa de sapata. Não precisa de sapata isso aqui não. A gente faz uma coluna aqui, entendeu? Não precisa de sapata. Aí eu falei assim: deixa eu entender. Esse tanto todo de alicerce, nós vamos subir muro, nós vamos colocar uma grade pesada nele, não precisa de sapata para dividir esse tanto. Aí eles: não precisa não, precisa não. Falei: então você vai fazer uma coluna flutuante? Uma coluna flutuante. Ainda fiz assim para ele. Aí ele: não, estou dizendo para o senhor que não precisa, só que eram 2 pedreiros. Aí eu cheguei para o Carlinho e falei: Carlinho, chega aqui para você ouvir a ideia dos amigos aqui. Rapaz, tu acredita que o cara teve a audácia de falar assim: não, Carlinho, estou falando com o pastor aqui que tem que fazer sapato. Falei: Carlinho, não, ele estava falando o contrário, ele falou que não precisa de um sapato. O Carlinho olhou para ele e fez assim, né? Resolvido o assunto, fizeram sapato. A gente tinha um grupo de pessoas muito difícil, gente, muito difícil. Aí ele falou assim: a obra é sua, pastor, você que manda. Eu falei: não, minha obra, se fosse nessa rua aqui assim, ó, aqui é nossa. Eu não posso vender isso aqui, então não é meu. Né? Hein? Concorda? Isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu, não, é nosso. Meu é o que eu tenho construído. Meu é a minha casa. Lá não entra nada que é daqui, daqui não entra nada que é lá. Aqui é aqui. A igreja não tem direito a um livro meu. E eu não tenho direito a uma cadeira da igreja. Eu sou membro, assim como você, parte dela. Amém, gente? Aí ele falou isso. Só que é interessante que tem muita gente construindo a vida cristã, e igrejas e pastores construindo a vida cristã assim. Põe coluna, sobe muro, tu tá achando que tá lindo. O problema é quando bate o vento. Então, nós temos procurado trabalhar com vocês de uma forma que vocês sejam bem estruturados. Amém? Nós estamos falando que tem algo para mudar. Isso é muito perceptível. Aí já vai da questão da intimidade com Deus. Eu não posso te pedir que você veja o que eu vi. Você tem que ir para onde eu fui. Você tem que ir para a comunhão com Deus para você poder ver o que eu tenho visto. E, meu irmão, algo tem mudado dentro de mim, na minha vida, no meu compromisso, no meu comprometimento. Algo tem mudado na minha visão, na forma de ver o reino de Deus.
como que isso tem ampliado o meu conceito de reino de Deus, esse tempo que eu tenho vivido. Então, falar de dons espirituais, presta atenção aqui, não é meramente chegar e ficar falando aqui com você sobre algum assunto que eu vou introduzir, porque tem até mais pessoas que não vêm acompanhando, já temos, já, se não falar na memória, terceira ou quarta administração, eu acredito que seja a terceira. Presta atenção nisso aqui. Nós não estamos falando de meramente uma espiritualidade maluca, aquela visão de poder, de você olhar para mim e achar assim, pô, o pastor tem dom de revelação. Como se você soubesse até o que é isso, sabe? Eu não quero nem tendenciar para os tradicionais e nem me bandear para os pentecostais. Eu quero ser equilibrado, eu quero ir para a palavra. Não dizendo que não existam dos ambos os lados pessoas equilibradas, muito pelo contrário. Estava ouvindo hoje um pentecostal falando de um assunto sobre dons, e que interessante. Um assunto que eu abordei aqui na primeira ministração. Estava ouvindo novamente. Então, o que a gente falou até agora? Falamos que a ideia cessacionista prega que os dons do Espírito basicamente se foram com os apóstolos. Tem toda uma ideia, eu abordei no primeira ministração. E mostrei os textos que eles se baseiam, desde os textos mais fracos. Me perdoe introduzir assim, tá, gente? Como se fosse uma aula, mas é porque tem que ser nesse primeiro momento, para você entender o restante. Eles colocam como se certos dons tivessem perdido o propósito, tá? Eu sendo muito respeitoso. E eu fui fiel. Eu abri textos com vocês, textos basicamente que eles abordam como textos que justificam dizer dom de línguas, cessou. Profecia, cessou. Milagres e curas, por incrível que pareça, para eles, cessou. Foi só eu que vi a gente ser curado aqui? Aí tem uma linha que está sendo mais fiel, dizendo, olha, na verdade vai passando, não é que Deus tenha cortado o fio, é que Deus vai diminuindo. Eu já defendo algo. Você sabe de história da igreja? Nós passamos quase que, sei lá, do século III ao século XVI, coberto por um nível de ignorância. Conta aí quantos séculos são. São 13 séculos. Nós precisamos entender uma coisa. A igreja, depois da Reforma Protestante, ela é outra coisa, outra história. Só que nós pensamos que nós comemoramos agora, só que nós achamos que ali foi tudo como se Lutero tivesse trazido um seminário teológico que formou todos os pastores, pensadores, teólogos, todos ficaram agora a partir de Lutero. E negativo, nós não reformamos tudo. Preste atenção no que eu vou te falar. É visível que Deus fez sinais, que moveres do Espírito aconteceu, só que eu fui fiel a vocês aqui. Mostrei que biblicamente não tem base nenhuma para a gente pensar. O mover do Espírito cessou, não existe batismo no Espírito Santo, evidência de dom de línguas, não existe profecia, não existe nada disso. Eu fui fiel a você para dizer que sim, o Espírito Santo está ativo com todas essas atividades. Eu fui fiel a vocês em dizer o seguinte, gente, é a mesma coisa? Eu falo por mim. Eu desfruto do Evangelho faz aí algumas 2 décadas, pelo menos, por aí. Eu falo para você, é diferente. Tem um nível de manifestação diferente. Eu vi um presbiteriano ser batizado no Espírito Santo dentro da minha casa. Com todo respeito. Um presbiteriano entrou dentro da minha casa e foi batizado no Espírito Santo. Era um nível de eu estar orando aqui. Sério, o garoto foi chorando na minha sala, ele estava lá para confessar algumas coisas, para pedir ajuda. E eu comecei ali, a gente começou a mover do Espírito, daqui a pouco bate um amigo e fala assim, cara, fulano está aí dentro, não tá? O Espírito Santo mandou eu vir aqui. Eu falei, entra aí. Daqui a pouco o cara foi cheio do Espírito Santo na minha sala. Presbiteriano, gente, presbiteriano. Olha isso. Eles não creem nisso. Então eu vi, você viu, não é possível. Se você não viu, meu amigo, não dá para ter saudade, mas eu vou te falar, eu me escandalizo. E sabe aonde que eu comecei a ficar mais preocupado? Dons, tudo bem. Dons, tudo bem. Você tem dúvida que Deus é poderoso? Eu não tenho. Você precisa ver para crer? Eu não preciso. Eu já entendi o princípio bíblico. Todos os que se colocaram diante de Deus e o desafiaram para um sinal, ouviram dele o seguinte, é só o sinal da cruz. Resumindo, ele falou, 3 dias eu construo o templo,
eu vou, como 3 dias Jonas esteve no grande peixe, eu vou estar no seio da terra, vou estar na terra. Jesus falou que o único sinal que é necessário para que creamos é a cruz. Então, meu irmão, se tu não se contenta com ela, desculpa, mas ele não vai ficar operando sinais. E quantos sinais foram operados para gente que nunca voltou para agradecer? Então, sinal não sustenta fé, sinal não é sinônimo de que a pessoa vai se converter. A pessoa pode ver, meu irmão, teve uma pessoa aqui na igreja, interessante, ela falou que, desesperada, chegou dizendo que bateram uma ultra da criança e não acharam a espinha, a coluna. Não achou. Eu fiquei tão tomado por aquele diagnóstico esquisito, e nós oramos como igreja. Gente, tem a gravação, eu não sei onde está, mas a mulher dando testemunho que a coluna apareceu. A gente fala, o Anselmo fez uma cirurgia no joelho, nunca mais podia correr. Está aí. Hoje não corre por preguiça. Não corre por preguiça, mas ele pode correr. E é o diagnóstico do médico. Ele falou, pastor, eu nunca pedi a Deus para ser curado. Ele foi operado, não ficou bom. Ele falou, eu nunca pedi a Deus para ser curado. Oramos e ele ficou curado. E por aí vai, meu irmão. Tem muita coisa que Deus operou e opera. Só que essa pessoa que veio dar o testemunho de que a coluna apareceu, já deixou Jesus faz séculos. Você entende que milagre não segura ninguém? Não, se as igrejas que a gente começar a falar foi aqui nesse ministério, sei o que foi nesse ministério. Gente, ninguém é segurado por milagre. A única coisa que sustenta a vida da gente é o selo do Espírito. É a presença dele selando a nossa vida. Você está aí? Então, vamos equilibrar aqui, só para você entender por que desse bate-papo inicial. Porque eu vou falar uma coisa, eu não quero ser hipócrita. Está meio seco. E sabe aonde que começou a me preocupar? Quando eu comecei a ver a qualidade da conversão. Pessoas que se convertem e está idêntico se eu fosse um psicólogo. Eu falo para elas, xinga menos. Olha menos bumbum de mulher na rua. Rouba menos. Ou não rouba de forma gritante. Vai aos poucos. Vai aos poucos. Vai caminhando. A gente está tendo que fazer um lenga-lenga evangélico terapêutico. Como se pudesse conjugar novo nascimento com uma vida muito suja. Como se a gente pudesse dizer que ser cristão é só ser um ser melhorado. Então a moral, meu irmão, tomou o Brasil. Eu fico perplexo porque a gente quer cristianizar o mundo à torta e à direita. A gente quer o tempo todo enfiar goela abaixo, uma coisa que nem eu e você damos conta. Sabe o que sustenta um homem e uma mulher de Deus? O Espírito Santo, gente. Você não entendeu ainda a sua dependência? Você não dá conta de nada, eu não dou conta de nada, não. É pesado carregar os mandamentos. Se a gente não for para o Espírito para ficar leve, é nele. É ele nos tornando o que a gente tem que obedecer que nós conseguimos dar conta. Então, aonde que ficou minha preocupação? Em ver que não são os dons que estão passando. A gente não está observando que o mover do Espírito está passando. A comunhão com o Espírito está passando. O Espírito Santo, eu mostrei a vocês na segunda ministração, ele fazia parte das tomadas de decisões. Ele impedia de pregar num lugar e mandava pregar no outro. Ele estava presente, atuando, falando com as pessoas, orientando. Hoje, meu irmão, o que nós temos de pessoas que dizem ouvir a voz do Espírito são pessoas que são um tanto questionáveis. O Espírito Santo fala umas loucuras no ouvido dos caras, da direção disso, direção daquilo. É um espírito meio distante, sabe? É um espírito meio esquisito do espírito da Bíblia. Então preste atenção. Olha aqui para mim. Nós não estamos percebendo. Mas você sabe o que de fato tem passado? É a comunhão com o Espírito Santo. E ela só está presente naqueles lugares onde se impetra a bênção apostólica. Pastor, você tem que terminar impetrando a bênção apostólica. O amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e as ricas consolações, e nem tem rica no texto, mas tudo bem, as ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos. Alguém sabe onde está esse texto? Todo mundo já viu essa prática. Esse texto é 2 Coríntios 13:13. Sabe o que é interessante? As ricas consolações ou comunhão do Espírito Santo. A palavra ali é isso mesmo, é comunhão. Agora, com o Espírito Santo, presta atenção aqui, a salvação, movido pelo amor de Deus Pai,
capacitada pela graça de Jesus, mas vivida pela comunhão com o Espírito Santo. É isso. Mais do que um pastor ficar falando um final de frase para culto, é você vivenciar essa graça, essa bênção que está nessa relação trina de Deus com a gente. Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus veio e liberou graça, mas o Espírito Santo é o Espírito da comunhão. Então, como que eu posso ter uma comunhão distante do Espírito? Então, meu irmão, eu estou me sentindo hoje peixe fora d'água. Você fala com um crente, tipo, o Espírito Santo está aí. Amém, né? Onde que o Espírito Santo tem aparecido? Nas bênçãos apostólicas e no batismo, porque não tem como falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sem falar o Espírito Santo. Do contrário, ele é ausente na igreja, ele não é presente na conversão, ele não batiza mais, não enche pessoas e dá poder a elas de servi-lo. Agora, o trabalho cristão passou a ser da inteligência. Ganha quem tem dinheiro para estudar. Porque nem dá, Wagner, não é só estudar. Tem que ter dinheiro, Wagner. Um dicionário é R$ 250. Aí, mas você não pode ter um só, porque você não pode estudar de um prisma só. Você tem que saber o teor, a crença de quem escreveu o comentário, e você tem que ter comentários que choquem aquilo. Só que um comentário... Eu estava vendo, o próximo que eu quero ter é R$ 4.000. Eu não tenho dinheiro, então por isso eu não tenho. Fala aí, Wagner. Só que aí tu já tem um lá, que eu ganhei da igreja, R$ 2.000 e poucos. Faz as contas, gente. Tem que ter dinheiro. Aí, para eu ser potencializado por Deus, eu tenho que ir, quero muito, estudar. Não quero caravana, não quero mergulhar em Jordão, não. Quero estudar em Israel. Meu sonho. Que não seja numa época de guerra. Não. Meu Deus do céu. Que grilo foi acompanhar isso, gente. Bom, o que eu quero falar? Você percebe isso ou só eu? Meu irmão, muito do que a gente chama poder de Deus é uma expressão da alma humana, de empolgação. Mas nós não temos visto uma manifestação genuína de poder do Espírito. Porque eu vou te falar, ele mudou minha vida. E eu não consigo ser como eu era. Isso é o que eu enxergo em mim do Espírito. Eu não consigo negar isso. Eu não consigo negar que o Espírito Santo é um espírito de comunhão. Eu não consigo negar que ele está presente. Então, falar dos dons dele, sem falar que a gente se perdeu, é impossível hoje. Eu sei que tem pastores mais otimistas do que eu. Eles falam dos dons do Espírito como se, poxa, a sombra ainda estivesse curando. Entendeu agora? Como se os lenços de hoje, vendidos por R$ 1.000, fossem os lenços de Paulo, da época de Paulo, onde ele não tinha nem... Era o quê? Não tinha carro de ar-condicionado para ir na casa de um de outro. Tinha que ser o quê, meu irmão? Gente, se a gente tivesse um poder de curar... Fala aí, Wagner, eu falei isso já. Quem crê na sensação do Espírito, eu ouvi uma coisa que é muito boa. Ao menos a pessoa deveria abordar esse tema falando assim, eu queria que infelizmente fosse mentira. Mas não, eles defendem assim. Passou, morreu com os apóstolos, e agora todo mundo que se lasca. A gente não tem mais Espírito Santo, agora é só inteligência para inteligência, agora é argumento, o cara vai abrir o texto, ganha quem tem mais conhecimento. Não é por aí. Eu creio ainda que o Espírito Santo está presente, e se ele não estiver presente, eu nem quero estar na terra. Deus pode me matar agora. Se for isso mesmo, eu desisto aqui. Se você vai depender da minha inteligência, vamos embora, gente. Vamos desenvolver, vamos embora. Por que a gente vai ficar fazendo aqui, Wagner? O Espírito Santo é o mais gostoso de tudo. Foi ele que Jesus mandou esperar e não sair de Jerusalém até que ele revestisse os apóstolos do alto. Os apóstolos nada eram pessoas revestidas do Espírito. Então, hoje eu queria falar disso. Esse apagão, essa espiritualidade apagada. Mas nós vamos falar ainda tratando dos dons. Vamos lá? Eu vou ler com você ali na tela. Diz assim, lembra da sua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lloyd, e sua mãe, Eunice. E estou certo de que habita também em você. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa palavra moderação poderia ser traduzida como equilíbrio. O Senhor nos dá um espírito de equilíbrio. Amém? Eu oro sempre isso, quando o meu ser está meio desequilibrado. Vamos lá. O que a gente poderia falar desse texto e partindo dele? É interessante algo aqui. Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo.
Timóteo é um discípulo, alguém que Paulo envia, e ele ia como alguém que trazia sobre si a tarefa de falar assim, ó, assim é o evangelho de Paulo. Paulo falou isso mesmo. Quando ele queria mostrar os caminhos dele em Cristo, ele enviava Timóteo. Fala, Timóteo, vai lá e fala para eles os meus caminhos em Cristo, faz eles lembrarem. Só que aqui, por algum motivo, Timóteo está intimidado. É possível ver na carta algumas coisas. A pouca idade, os muitos inimigos, adversários ali de ideias, né? Os judaizantes, que chegavam para Timóteo e ficavam o quê? Tentando ali calar os argumentos dele. E ele era alguém que representava a autoridade do apóstolo Paulo. Só que ele estava sendo combatido e por algum motivo ele chega ao medo. Uma paralisia, gente. É algo que reteve a atividade que Paulo queria que Timóteo tivesse. Ele falou, você deveria estar cumprindo o ministério, você deveria estar cumprindo o dom. Isso aqui não é algo restrito dessa primeira carta. Paulo vai escrever duas, tentando acelerar Timóteo, tentando colocar Timóteo a andar, tentando colocar Timóteo aonde não entrar, porque aqui, por incrível que pareça, uma igreja cheia do Espírito, só que um monte de gente já desviada. Já tinha um monte de pessoas que já tinham passado aquele mover, aquele primeiro momento, e essas igrejas já estavam entrando em aceitação de algumas ideias esquisitas. Então não é fácil para o Timóteo, não, um jovem pastor, gente. Um jovenzinho mesmo. E nós temos aqui uma pessoa que está amedrontada, e mediante isso Paulo diz, o dom que você tem está em você, mas está morto. A palavra ali é adormecido, uma palavra que Paulo usa reavive para algo que estava morto, algo que apagou, algo que precisava de ser novamente remexido, aceso. Então é possível, e eu quero começar falando disso, uma espiritualidade apagada. É possível que você se apague, e não o Espírito Santo, mas a presença dele em você. É possível que você neutralize. Por incrível que pareça, e hoje eu vou pedir perdão, não, foi no treinamento aqui do pessoal da imersão, eu falei assim, eu ataquei os calvinistas, né, nas ideias aqui. Hoje, eles que me perdoem, mas é possível apagar totalmente, é possível. Paulo está dizendo, está em você, mas dormiu, está em você, mas apagou, está em você, mas não está ativo. É igual ao nosso vulcão. Fique tranquilo, gente, teve um barulho aí, vocês ficaram sabendo do barulho? Vou me assustar agora. Ninguém ficou sabendo do barulho do vulcão? Caraca, tá ruim. 2, 3, eu e a pastora. 4. Ninguém mais. Quem dos 4 ficou sabendo e foi atrás de entender? Tá doido? Eu moro aqui. Eu lá vou querer saber se... Eu quero saber se o vulcão tá entrando. Não, mas não tá entrando não. Fica tranquilo. Foi só um barulho que não se explica até agora. As pedreiras não estavam em atividade perto, mas... Enfim, eu nem sabia que tinha uma pedreira, algo que explode perto de um vulcão, mas tudo bem. Tá dizendo que tá tudo tranquilo. Viram lá, não vive. Nosso vulcão morre. Eles estão falando que nem de vulcão poderia ser chamado. Então fica tranquilo, não é vulcão mais. É só uma coisa que a gente chama de vulcão. É isso! Cara, vocês estão mais desinformados que eu. E olha que eu sou o desinformado aqui maior, meu irmão. Então, preste atenção. Nós podemos estar como esse nosso vulcão, totalmente morto, totalmente apagado, sem atividade. É interessante a gente perceber uma coisa. Paulo foi muito claro em 1 Tessalonicenses 5,19 ao dizer o quê? Texto curtíssimo. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim, grandão, eu gosto quando essas frases curtas, que vem grandão assim, não apaguem o espírito. Se o conselho foi dado e está dando, é uma série de conselhos, Paulo está lançando várias sentenças curtas, fala da questão do mal, fala da questão de você julgar as profecias e reter o que é bom. E aqui vários conselhos, e dentro dos conselhos está, não apaguem o espírito. Porque Paulo falaria isso se não fosse isso possível? É óbvio que você não estará assassinando o Espírito Santo, meu irmão. Você estará matando a influência da presença dele em sua vida.
Deus, Jesus, está em nós em forma de presença. Ele falou, quando Filipe pergunta, Senhor, aonde o Senhor há de se manifestar a nós, não o mundo? Que lugar é esse? Qual é o ambiente que a gente vai entrar onde o Senhor esteja? O Senhor vai estar lá manifesto, e olha aqui a questão. Ele queria um ambiente, ele falou, que esconderijo é esse que o Senhor vai se mostrar para nós e o mundo não vai nos ver? Ele falou assim, eu e o Pai viremos e moraremos em você. Vai ser em você que eu vou me manifestar. E ele estava falando isso do Espírito Santo, meu irmão, então presta atenção aqui. Você pode pegar essa presença do próprio Deus habitando na sua vida e simplesmente extinguir, e simplesmente apagar. Essa palavra aqui é semelhante, sempre traduzida como apagar. Pegar um fogo e jogar água, acabou. E fazer esse fogo cessar. Não é uma ideia isolada. Você vai ver o salmista num texto de arrependimento, em Salmo 51, 11, dizendo, não lance para fora da tua presença, nem retire o teu Espírito Santo. Ele está falando sobre ser lançado fora da presença e retirar o Espírito Santo. Não é possível que ele oraria e que essa oração fajuta, mentirosa, se fosse essa a questão, estaria aqui registrado. Nós podemos fazer com que a presença de Deus simplesmente seja ignorada por nós. É interessante que isso pode passar e a gente pode não perceber. Eu quero mostrar uma coisa a vocês. Isso aí eu preciso que a Duda me ajude. Juízes 16, 20. Então ela gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Interessante, Sansão brincou, né? Ele ficou dando várias falsas dicas para Dalila de como ele ficaria fraco. Quando ela gritava, ele ia lá, pum, rebentava o cordão. Ele brincou com ela. E por último, ele fala a verdade, olha o que dá. Ele não sabia, o Senhor já tinha saído. Uma hora você pode estar achando que você está totalmente habitado pela presença do Espírito Santo e simplesmente ele saiu. Querido, é sutil. Você pode estar apagado e crendo, totalmente crente, de que sua vida está em Deus. Julgue. O Espírito Santo é quem guia toda a verdade. Quantas dificuldades a igreja tem tido de andar na verdade, gente? Presta atenção aqui. Olha aqui para mim. Vamos fazer um exercício rápido aqui? Só vamos mapear a igreja do Senhor? Você topa? Não, gente. Michele, acorda, Michele. Poxa, você. Pura disposição. Funcional na veia. E por isso está cansado, né? O professor mata eles. Efésios 4. De uma vez por todas. Olha isso aqui comigo. Efésios 4, 2. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pula lá para o 11. Aí ele vai falar dos dons. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com vista, o que ele intentava nisso? O que ele queria? O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É você, ajustado, aperfeiçoado, que trabalha, não é um pastor. A maior coisa que é a ignorância da igreja atual é falar que um pastor faz uma igreja crescer, gente. Olha ali, pelo amor de Deus, olha o que a Bíblia diz, os santos desempenham o serviço e a edificação do corpo é feita. Segue, por favor, Duda. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. O texto segue, falando até da justa. Só passa, Duda, por favor. Só para a nossa frase linda aparecer aí. Ele diz aqui, ó, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É o corpo que se constrói, não é um pastor. O pastor é parte disso. É só mais um de toda uma questão que Deus usa para fazer uma igreja crescer. Estamos juntos? Mas esse não é o nosso assunto. Eu só quis não ignorar o texto. Quis te mostrar que a unidade é do Espírito. Só que o 13, deixa o 13, por favor, Duda. O 13 diz
que a gente tem que chegar à unidade do Espírito. Perdão, da fé. A unidade da fé é a unidade do Espírito, é promovida por Ele. Só que a ausência dele, meu irmão, fala sério, a sensação que dá não é que você entra numa igreja, daqui a pouco você entra em outra, e é outra coisa. Eu tenho essa sensação. Eu ouço um falando, e outro falando, e eu fico assim, cara, eles abriram a mesma Bíblia. Eu achei maravilhoso, estava ouvindo o pastor Luciano Subirá falar algo sobre um tema, e um tema complicado, que ninguém teologicamente trata assim, como ele tratou, e fala assim, é isso. Ele virou e falou assim, eu ouço irmãos falando que dá para a gente pensar as duas coisas na Bíblia. Aí ele virou e falou assim, não pode. Uma mesma Bíblia não pode ser aberta para pregar duas coisas. Uma vez Deus me ensinou algo. Eu comecei a orar para eu compreender como que seria meu ministério, porque eu não queria ser um teórico. Não sou, gente, não sou. Esqueçam, essa postura que eu estou tendo aqui é para justamente levar você a se aprofundar no assunto. Eu não sou essa pessoa teórica que gosta de ficar debatendo, sabe? O umbigo de Adão, para mim, é indiferente se ele tinha ou não tinha. Eu acho que não tinha. Você acha que tinha? A gente tinha mãe. Entendeu? Entendeu? Sabe? Onde que vai levar a gente saber se o bichinho tinha ou não tinha um umbiguinho? Tem uns que ficam pensando, seria bom não ter, os mais vaidosos. Então, pelo amor de Deus, agora presta atenção. Gente, o quadro da igreja hoje é que nós somos diversidade, não unidade. Fala sério. Fala sério. Você encontra cada bizarrice, e eu não estou falando de questões periféricas, se vai pintar de preto, essa palhaçada de falar igreja de parede preta. Meu Deus, que palhaçada! Uma cor nos define, uma cor nos incomoda, tem tanta coisa mais séria, gente. Tanto pastor safado, tanto pastor que prega para a igreja um exagero, um discipulado não maduro, umas pessoas que são infantis pro resto da vida. Pessoas que são dependentes toda hora, ela não cresce, ela não produz, ela não é para a igreja, é o tempo todo sugador. Gente, é uma raça de crente que acha que nem precisa fazer serviço para Jesus. Falha de salvação isso. Aí toma aí, com uma igreja travancada, tentando desmontar as ideias erradas, tentando trazer a luz da palavra, e os crentes ficam ali. Não é comigo. Os crentes não leem Bíblia, líderes que não leem Bíblia, líderes que não têm tempo com Deus, líderes que não têm fome de Deus. Isso é assustador. Não tem fome, não tem incômodo, não buscam a Deus, estão bem com isso. Aí, fazemos a cara, não, é porque há uma igreja para cada tipo de gente. Eu já ouvi isso. Não, porque se a pessoa gosta de andar de bermuda, ela vai para a sua. Desculpa. Eu fico imaginando Jesus falando, vou morrer, vou trazer uma parada que vai ser muito maneiro. Quem quiser andar de bermuda vai ficar de um lado e de calça vai ficar do outro. Gente, isso é necessário? Teve um irmão que chegou aqui e falou assim, pastor, eu vou vir para a sua igreja, vou ficar aqui com vocês. Cara, gostei muito. Só que eu vou te pedir um negócio. Ele fez assim, irmãos, ó. Não me manda andar de bermuda não, que eu só gosto de andar de calça. Falei, irmão, fica tranquilo, a doutrina aqui não é do avesso não. Se tu não andar de bermuda, eu vou te excluir. Falei, cara, pelo amor de Deus, gente, isso ainda te incomoda? Anda, irmão, de calça. Wagner, se tu quiser andar de calça e chinelo, tá tudo bem para mim, Wagner. Tá entendendo? Se você quiser ir para uma praia, tá tudo bem para mim. Eu não vou ficar... Se vocês... Michele, se quiser andar de vestidão, Michele, pode andar. Irmão, isso não vai me fazer mal nenhum. Eu vou sentir calor de te olhar, porque eu sou calorento. Já tá de vestidão, já daqui a pouco vai... Ó, tampar até aqui. Fala aí, André, isso é necessário, gente? Esse é o debate, isso é a coisa mais que nós temos? E a ignorância bíblica? E a conversão fajuta? E a ausência do Espírito Santo, sabe por quê? Enquanto isso, nós estamos plantando igreja com diversidade. A igreja adotou a ideia, gente, adotou a ideia de colocar uma palavra em inglês para a igreja no Brasil. Nós somos muito bregas. Isso é brega, gente. Isso é brega. Church. Tem gente que nem sabe falar o trem, Shurk. Eu tô na Shurk ali. Qual a tua igreja? A Shurk. Chuchu. Sei lá, um negócio assim. Cara, penso mais humilde. A igreja pra gente que não é humilde. Penso mais humilde. Pensa quem não sabe o que significa aquela palavra. Pra quê? Gente, pra quê? Pra quê?
E ainda é assim, church fé. Por que não traz, cara, o nome em inglês? Já complicou, complica tudo. Church vida. Church graça. Ô Cristo Jesus, que trem é esse? Se fosse em hebraico, aí puxando sardinha, aí eu até me amarrar, acho que eu vou botar logo um Shalom Adonai. Mandaram essa para mim hoje, Shalom Adonai. E sabe que Adonai é o nome do Senhor? Então não faz muito sentido para mim, não. Shalom de Deus, será que é isso? Não faz sentido. Mas tá bom, a gente fala. Teve um pastor que falou assim para mim, manda um shalom aí para mim aí. A paz, pastor, só para salvar o contato. Não, vamos simplificar. Nós estamos no Brasil, a gente fala português. Amém, irmãos? Daqui a pouco o Espírito Santo vai usar as línguas lá, igual Atos 2, só porque a gente está tão complicado de falar a linguagem do povo, que daqui a pouco o Espírito Santo vai ter que traduzir, vai ter que falar português na hora da gente falar em línguas. Olha só. Está tão difícil. É tanto church, é tanto termo em inglês, é tanta idolatria americana e dentro da igreja. E nós passamos a discutir coisas periféricas. A gente tem que discutir a falta de identidade. A igreja não sabe o que é, não sabe quem é. Nós fomos utilizados como massa de manobra política. A gente não soube ser profeta na política. A gente não soube ser profeta para a sociedade. A gente não soube fazer guerra. A gente lançou um movimento de caça a um pecado específico, homossexualismo. Se a gente caçasse os adúlteros juntos, tudo bem. Estava 2. Caçasse os fornicadores. Caçasse outras coisas. Agora, um pecado se tornou... Claro, tem um movimento que incomoda. Isso que a gente deveria denunciar e buscar, instruir as pessoas. Não atacar um pecado. O que nós fizemos aqui? Você passou por um seminário de integridade sexual e os pais fizeram o quê? Como proteger a pureza do seu filho. O que eu falei? Eu não me preocupo com quem vive no engano. Me preocupo em quem tem que saber a verdade. Você foi lá, conheceu a verdade, agora sabe instruir teu filho. Se não está fazendo, o problema é seu. Mas você sabe. Por que a gente haveria de ficar brigando com o mundo? O mundo jaz aonde? Foi a Bíblia que falou, meu Deus do céu. Deixa a Bíblia falar e legitimar e tem que ser. Qual é o teu incômodo? Eu me incomodo com você, eu me incomodo com a igreja, eu me incomodo com certas coisas. Gente, a idolatria dos cargos. Isso aí, Duda. Cadê a unidade da fé? A Bíblia não prega, gente. Presta atenção aqui. Vamos fazer um trabalho rápido aqui, só para você entender função e cargo por cargo. Quando meu sogro faleceu, tinham pessoas que achavam que eu ia, sei lá, assumir um negócio de família. Ele era pastor, achavam que eu ia assumir a igreja. Eu falei, não, eu acho que eu pastoreio, eu acho só. Agora eu tô com dúvida também. Será que eu pastoreio, gente? Eu acho que... Por que eu estava tão assim à toa? Acho que eu estou muito à toa. Hein? Presta atenção no que eu estou querendo dizer. Na Bíblia, quantos pastores você viu? Pastor fulano, esse nome. Você viu apóstolo? Você viu presbítero? E presta atenção aqui. Mais uma vez, vamos lá, aquela chatice, de novo. João era apóstolo. Não era? Você chama ele até de apóstolo do amor? Ele era o apóstolo a quem Jesus amava. Ele não era o cara do amor. Ele era o cara que foi amado. Ele aprendeu a amar, então falou de amor. Você está aí? Por favor, vamos... Estou até tropeçando aqui. Me joga no chão não, Satanás. Aqui. Ele era apóstolo? E como é que ele se escreve na carta se chamando de presbítero? Paulo está lá na cidade de Mileto, vai se despedir de Éfeso, chama, lá em Atos 20. Chama os presbíteros. Quando os presbíteros chegam, eles falam assim: cuidai pelo rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes. Agora, vamos lá. Por que não tinha um bispo só? Tinham bispos. Tá ficando complicado, não tá? Que é um bispo. A igreja é assim, pastor. O cara começou... Olha como é que a gente explica isso hoje. O cara começou a ter uma igreja grande, ungiu pastores. Aí ele não pode continuar pastor, ele tem que ser
bispo, porque tem pastor de pastor. Aonde está escrito na palavra? Não está. Não está. Não está. Não está, não está, não força, não está, não tem, não tem. Tem lugar nenhum isso. Se ele começar a enviar igrejas, aí ele não pode continuar bispo. A palavra bispo é um administrador. Não vejo sim, dificuldade nenhuma em continuar como administrador. Mas aí, ele vai se elevar. Ele vai virar um apóstolo. Pronto. Se ele começar a enviar para outras nações, aí ele vai aquilo. Não, aí parou. Mas vou enviar alguém. Vai existir alguma ideia criativa, vai por mim. Não param por aí as bizarrices. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que a unidade da fé deveria fazer dos ministros indivíduos que eles representassem o Cristo. A gente está representando o cargo. Preste atenção. Por que você não viu um pastor ungido e eu me chamo de pastor? Porque eu tenho uma função. É só por isso. Função de cuidar. Se eu não cuido, se eu não oriento, se eu não sou guia, como a palavra me chama, se eu não sou exemplo, como a palavra me chama, ela chama Jesus de Supremo Pastor. Se eu não faço essa função, eu não sou pastor. Não, mas eu conheço um pastor que ele é pastor itinerante. Não, ele é viajante de maionese. Não existe, gente. Pastor tem que ter rebanho. Pastor tem que ter gente. Pastor tem que ter cuidado. Pastor tem que ter problema. Toda semana o pastor tem que ter problema na vida dele. Pensando, cadê fulano? Cadê o Beltrano? Gente, ultimamente a gente está se voltando para discipular. Eu estou perdendo tempo discipulando, tá? A gente está discipulando, levando a sério isso. Discipulado. Não tá tempo mais para hambúrguer, churrasco e outra coisa. Estamos de dieta de novo. Por favor, ajuda nós. Chamou para tua casa? Não faz nada com açúcar. Por favor, irmãos, em nome do Senhor Jesus, não me leva para o cativeiro da Babilônia. Chega lá, eu penso, meu Deus, todo mundo fala babilês. Eu não sei qual é a língua, eu esqueci agora. Todo mundo fala babilês aqui. Meu Deus do céu, só tem uns manjares. Eu fico como se tivesse os legumes para eu ficar como Daniel, mas não tem. Então ajuda nós aí. Estamos juntos. Quero morrer não, irmão. Pô, nem um amém. Senhor, leva. Melhor estar com Cristo, leva. Eles não querem frutos. Caraca, eu fiquei mal representado na intercessão agora. Senhor, já viu, né? Se depender dele, Senhor. Fiquei triste agora. Abra sua Bíblia em Romanos. Vou até pregar mais contido. Sabe o que eu quero colocar para vocês aqui? Mas vai abrindo em Romanos 8. Olha para mim. Não há unidade entre nós e a Bíblia. Há diversidade. Há muitos pensamentos soltos. Há muitas ideias discrepantes sobre a igreja. Cara, a gente não é uma coisa só. E não há comunhão. É muito esquisito. Eu já tentei, gente. Eu tentei chamar um cara aqui para a gente começar a se unir e orar. Sabe o que aconteceu? O cara queria fazer evento. Eu falei, não é evento não, cara. Tipo, fazer evento. Vamos pra praça, bota os ministérios de louvor, dança, teatro. Não, cara, é orar, é a gente orando. O cara não me ligou nunca. Deixei meu número com o cara me ligou. E se dizia depois apóstolo. Eu não quero entender esses apóstolos, gente. Eu sou apóstolo de um lugar, eu tenho essa autoridade mesmo, eu chego chegando. Se Jesus me deu essa autoridade, eu vou para todos os pastores, eu não sou a cobertura, e eu vou cobrir geral. Eu falo, ó, tem que ficar na minha cobertura. Eu iria de um a um me apresentar, falar do meu ministério, falar daquilo que eu tenho. Eu ainda não fui procurado por nenhum. Então, para mim, cobertura espiritual, que é o que eles dizem ter, ninguém aqui é, para mim, Jefferson. E aí a gente tentou orar. Tinha gente que estava não querendo ir na oração porque a gente estava presente. Eu andava com a blusa do Vasco. Eu sei que é um mau gosto. Mas assim, cara, nós não temos unidade na fé. Me responde. Se Efésios 2, 4:2, perdão, 3, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se a unidade do Espírito, e está falando lá que é a unidade da fé, por favor, o que está acontecendo? O Espírito Santo deixou de atuar? Olhe comigo, rapidinho, um texto. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 8. Gente, por favor,
ele está comparando o ministério do Espírito Santo com uma nova aliança, como aquele que trouxe a palavra viva. Lembra? Letra mata, Espírito vivifica. Esse é o verso 6. A gente está lendo o 8 desse mesmo capítulo, que diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? São dias dele. O serviço, palavra ministério, troca, bota serviço. É traduzido assim também. Então vamos lá. Serviço do Espírito, do Espírito. Se é o Espírito Santo que faz o serviço, eu te falo, como anulá-lo? O que está acontecendo? A gente falou, Espírito Santo, dá licença que a gente sabe fazer. Agora nós temos 66 livros na mão, é só estudar, ganha quem tem mais acesso, ganha quem tem mais cultura, quem for mais preparado, quem tiver mais livro e dinheiro. Se tiver dinheiro, ganhou. Gente, eu não sei você, eu não me adapto a esse evangelho recente. Eu vou chamar de recente, porque há uma supervalorização da mente. Quando eu digo supervalorização da mente, é argumentos. E quando você olha para os argumentos, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Quem está ganhando no nosso Brasil, teologicamente falando? Os reformados. Está crescendo muito. Por incrível que pareça. Você pensa, não, as igrejas church. Church? Tem um grupo que está totalmente decepcionado, que migrou para o pentecostalismo, para o neopentecostalismo. Precisa saber esse termo, não. Só vai entendendo aí que migrou para um lado para o outro, veio para igrejas e de repente voltaram para igrejas tradicionais. O que está acontecendo? A gente não está percebendo que a gente está apagando o serviço do Espírito Santo na igreja. Estamos anulando as opiniões do Espírito Santo na igreja. Não tem algo no Espírito. Sabe por quê? Preste atenção aqui. Se eu estou acessando o Espírito Santo para pregar aqui, e um pastor está aqui, acessando o mesmo Espírito, qual a justificativa de nós sermos duas mentes pensando coisas diferentes? Porque cada um interpreta um texto de alguma forma, pastor. É assim. Você vê de uma forma, o outro vê de outra. Você ainda está nesse nível? A Bíblia diz, Paulo falando, ou Pedro, as profecias da palavra, elas foram dadas dessa forma aqui. Deixa eu ver se eu acho o texto. Não sei se agora de cabeça sim. É Pedro, não sei se primeira, não sei se segunda. 2 Pedro 1, 20 e 21. A ação do Espírito Santo. Olha só isso aqui. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. O que ele está querendo dizer? Ninguém falou movido pela sua pessoalidade. Como que funcionou as profecias dos profetas? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Como está funcionando hoje em dia? O movimento chamado do Espírito Santo está promovendo vozes. Essa é a questão. Só que quando você é fiel ao que a Bíblia diz da ação do Espírito, é que eu não tenho direito a falar aqui uma coisa que o outro está falando lá diferente. Se a gente vai pregar que jejum se faz 2 vezes na semana, ou 24 horas, ou 12 horas, ou 40 dias, como o pastor Luciano Subirá, isso é indiferente. Você vai orar no monte, você vai orar dentro da igreja, você vai orar de cima do telhado da igreja, diferente. Agora, tem assuntos que a gente observa que são cruciais para o movimento da igreja. Presta atenção aqui. E nós estamos vendo os cristãos a cada dia que passa com mais e mais diversidade de pensamento. Tem uma guerra, ele lançou uma música na época da eleição, colocando que existe um outro grupo de cristãos. Tem uma música, e ele fala assim, ó, e nós estamos nos organizando, hein? E somos muitos. Ele fala isso para afrontar, para dizer, não, vocês não nos representam e nós estamos nos organizando. E aí veio essa leva toda, né? Um grupo de pessoas voltaram bruscamente a misturar evangelho e mundo. Gente, se você chegar para o cara que crê
no budismo, ele vai pregar budismo. Tá tudo bem, meu Deus do céu. Eu creio que o Espírito Santo de Deus convence as pessoas. Então vamos lá, meu irmão, é briga de ideias mesmo. Vocês estão entendendo? Não tem como. Essa ideia, intolerância é bater. O cara não quer um evangelho. Quer não, seu safado. É isso. Alguém viu a gente fazer isso? Se viu, corrige. Tá errado. Não tem, gente. Tem lugar aí que estão expulsando. Estavam dizendo aí, né? Eu tô chateado com isso. Gente, os traficantes se convertem, expulsam pessoas que têm terreiro. Meu Deus do céu, deixa os caras fazer tudo o que quiser. Deus deixa. Você entendeu isso? Se Deus quisesse, ele fulminava geral, mandava fogo só onde tem um negócio que é idólatra. Você entende isso? Por favor, olha para mim aqui. Não, nós não vamos concordar. A intolerância. Gente, por favor. A gente vai ficar aqui, a gente vai ter que discutir isso a fundo. Mas a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque esse mundo te ensinou a pensar que se você diz X, tem que dizer não. O outro vai dizer Y. Aí você está dizendo, se eu não dizer que é Y, eu sou intolerante. Não, o lado dele é Y, o meu é X. Você entende essa questão? É ideias. Não tem como. Não tem como. A Bíblia não vai poder ser mudada para adequar o pensamento de ninguém. E está tudo bem. Eu não estou. Você está ofendido com a igreja? Igrejas contemporâneas, pastor? Isso é um absurdo. Eu não estou, não, gente. Eles podem fazer as igrejas que eles quiserem. Não pode você aqui dentro se declarar um cristão que crer na palavra e fazer o que eles fazem. É isso. Você está entendendo que eu não estou preocupado com lá de fora? Está chovendo lá, Wagner. Só que a gente está na arca. Você está na salvação, meu irmão. Você tem que pregar para eles, você não tem que odiá-los. O que te incomoda o pecado do outro? É isso que eu queria saber da igreja. Tem que te doer. Aí, só que eles estão pregando o seguinte, intolerante. Não, gente. Assuma teu discurso. Você é de A? É de A. Sim, homossexualismo é pecado para nós. Aí, isso é um discurso intolerante. Para mim, veganismo também é uma palhaçada. Olha outro discurso intolerante. E se o vegano fala, para mim todo mundo tinha que ser vegano. Isso não é intolerante? Não. Quando a pessoa protesta contra as vacas, a morte das vacas, a gente pode comer vaca, a gente quer comer vaquinha. A gente quer carne, gente. Nós somos carnívoros, gostamos de carne. E aí, Wagner, vai fazer como? Agora, se alguém que decide ser vegano, tudo bem, só não prega, né? Aí é isso que eles estão querendo falar. Não, cara, o vegano tem direito a falar para nós o que ele pensa. Você também tem direito a não aceitar. E viva, aí que tá. Entre nós e o mundo, tudo bem. Aqui dentro é que é preocupante a gente falar várias línguas. O mundo não, Andressa. Existem quantos gêneros? A, B, C, A, Z. Tá tudo bem. Existe, é a frase deles, existem tantos gêneros quanto existem pessoas. Tudo bem. Que isso, pastor? Tudo bem, gente. O mundo quer aborto? Tudo bem. Agora, me preocupa se a Andressa quiser abortar. Tu quer abortar, Mayra? Quer ter direito a aborto? Você quer ter outro, né? Coitado do Léo. Léo não quer não, gente. Ora pro Léo ou ora pela Mayra. Aí a gente tem que... Eu não sei o que vocês vão... É quebra de braço aí, vai ser um negócio sinistro. É igual a gente orando pro Vasco não cair, o Santista orando para ele não cair, o Goiás orando para não cair, o Cruzeirense orando para não cair. Eu sei que Deus gosta muito de Minas, mas eu queria que Deus salvasse o Vasco. Entendeu como é que funciona? Não, perdi não. Fala sério. Você está preocupado que libere as drogas? Oi? Eu tô porque o mundo vai virar um caos. Mas isso atinge a minha vida? Não. Enquanto eu puder, eu vou continuar estendendo a mão para quem quiser sair das drogas e eu vou crer que Deus faz. Porque eu já vi fazer. O mundo está querendo ser mundo, gente. Por favor. A iniquidade vai multiplicar. Quem é você para dizer que não? Por favor, preste atenção. Que mundo é esse que colocaram a gente? Esse é o discurso do crente que quer cristianizar o mundo para o mundo ficar melhor. Cara, eu não vejo em Noé uma pregação, ele estava dizendo, vai vir juízo,
construiu a arca. Mas eu não vejo o seguinte, gente, para de pecar para ele não mandar o juízo. Deus esperou ele construir e salvou ele. Mas Deus não fez esse processo de vai, segura. Quando Deus, gente, decide punir é porque não tem mais jeito. Você não é Deus, você não conhece cada coração, ele conhece. Então preste atenção agora. A operação do erro vai ser liberada. Isso é os últimos tempos. Deus vai dar aos homens capacidade para crer no engano. Deus vai dar aos homens. Deus. Estuda, por favor, Tessalonicenses. Por favor, sai do gospel, sai do discurso do vamos mudar o mundo. Essa música do Fernandinho era muito bonita. Eu cantava também. Cantava dando soco no ar. Vamos mudar o mundo. Eu cantava que Jesus ia vir, ia mudar o Brasil. E o Brasil ia ser terra de avivamento. E a corrupção no Brasil ia cair. Esse é o mundo. A gente precisa criar pessoas fortes que sejam capazes. Isso é que Paulo fala de ministro. De convencer contradizente. Esse mundo de ideinhas prontas. É isso que eles querem, gente, unificar. A intolerância é só se eu não aceito o lado de lá. E quando eu prego que o meu lado tem lado? O meu lado tem lado. Nós precisamos defender quando o assunto é dentro. Meu irmão, tanto de apóstolo no Brasil, ninguém vê que eles são detentores da doutrina, defensores da doutrina. São eles que deveriam ser doutrinadores sobre a igreja. Para mim, apóstolo é isso. Hoje, um apóstolo serviria para ministrar pastores acerca da doutrina. Teria que sentar os pastores e ensinar o que ensinar. Não, deixa isso para teologia. Aí a gente cai nas falácias teológicas. É aquele calvinismo, arminianismo. O que você é? Eu sou isso. Aí eu sou. Como se não fosse um monte de homens que pensaram. Às vezes, você pega uma doutrina para a tua vida, calvinismo. O Calvino nem pensou calvinismo. Foi os discípulos de Calvino que estudaram a ideia de Calvino. Então é alguém pensando a ideia de alguém sem o... Só pensando as ideias. Hoje eu estava ouvindo uma coisa que eu pensei, caraca, cara, ninguém sabe disso. Olha só. Por que Calvino começou a colocar certas coisas que pregam até contra os dons? Por causa de um contexto da história lá. É história, gente, é história. Então olha para mim aqui. Eu não sei você, mas eu estou carente do Espírito Santo. Sabe por quê, meu irmão? Eu olho essa bagunça toda, a gente só tem uma coisa. Ou a gente perde esperança na igreja, literalmente, ou a gente surta, ou a gente se põe e coloca assim, cara, tá tudo ruim. Vamos buscar um avivamento. Um avivamento primeiro pessoal. Eu tenho que falar para mim como pastor, o quanto eu puder levar comigo, quantas pessoas eu puder influenciar, o quanto que eu puder me mover para que o Espírito Santo faça sobre a minha vida. Faça sobre a minha vida, me produza um pastor que possa ser mostrado, apresentado. E igual eu, tem outro, gente. E não se ilude não, tem muitos. É que você me ouve, mas tem muitos que sabem. Vai ouvir José Rodrigues, pastor José Rodrigues, para ele a igreja brasileira já desviou faz séculos. Ele faz igreja que só investe em tijolo. Pastor do Vinícius. Você entendeu, gente? Então, com isso, eu queria colocar para você que o assunto está muito mais em cima. Não é os dons que cessaram. Meu problema é quem era o mesmo espírito que atuava tudo. É por isso que a gente pode ouvir série. É muito ruim. A gente já falou que o mesmo, a ênfase de Paulo é o mesmo. Para dizer o seguinte, tem uma coerência naquilo que os dons fluem, porque é da mesma pessoa. A diversidade de serviços, mas operam da mesma forma, porque é da mesma pessoa. A diversidade de manifestações, mas operam da mesma forma, porque é da mesma pessoa. Isso que 1 Coríntios 12 quer dizer. É o mesmo que fala, como argumentar as diversas vozes. Então, por favor, quer um conselho do pastor aqui? Se eu puder te sugerir, o Espírito Santo não passou, meu irmão. Eu prefiro errar para o exagero de falar tudo que a Bíblia diz. Então vamos lá, eu oro em línguas diariamente, eu creio na oração no Espírito, eu creio nisso tudo. Eu creio em profecia, eu creio em palavras, mas eu creio em coisa coerente, eu creio em coisa bíblica. E tudo que vier e colidir, não pode vir do Espírito, porque é o mesmo Espírito quem fala. A palavra foi inspirada por ele e os dons são todos eles fontes do Espírito. Então, tudo que é do Espírito Santo eu quero. Eu comprei o pacote todo, eu quero tudo. Lembra que eu falei isso na mensagem? Se está no pacote, eu quero. Se a salvação foi me dada com o Espírito Santo, se é ministério dele que eu estou vivendo, quem sou eu para substituí-lo? Para falar, Espírito Santo, sai. Vou falar aqui do texto. O texto está escrito. Gente, Bíblia não é assim.
Bíblia não é assim. Não é qualquer pessoa que prega. Olha aqui, não é. Abole essa ideia da tua mente. Não, pastor, na igreja que eu era, pô, o pastor treinava todo mundo. Treinava como? Na sala? Não, botando para pregar? Como assim, irmão? Como assim? Quem é essa pessoa? Qual a dedicação dela? O que ela sabe de Bíblia? Não, não é assim, não. Não é botar qualquer um. Tem que preparar as pessoas. Pastor, eu quero ser um pregador aqui. Conversa comigo. Vamos conversar. Várias coisinhas boas para você ler. Você vai começar e daqui a pouco você vai estar pregando excelentemente. Eu quero é te enviar. Amém? Aí está chegando num tempo assim, ó, de vai. Só que vai debaixo dele. Se for para substituí-lo, não vai não. Amém? Deus, eu quero te agradecer por cada um que veio aqui. Eu te agradeço, Senhor, porque sei, Deus, que o Senhor quer despertar o nosso coração para dizer: nós não somos, ó Deus, nós não temos, ó Pai, a intenção de substituir o Teu Espírito, nem somos capazes disso. Senhor, não a nós e não através de nós, do nosso potencial, mas somos Teus instrumentos. O Senhor opera tudo, Senhor. É o Senhor quem faz conforme te agrada. Espírito Santo move. Move, faz da sua forma, faz do seu poder. Senhor, nós somos abertos à ação do Senhor nesse lugar. Deus, nós cremos em toda a manifestação do Senhor, por isso oramos. Que o nosso coração, Deus, se renda a isso. Nós não cremos que cessou. Os teus sinais são para hoje, eles acompanham a pregação e nós oramos para que o Senhor faça, Pai. Para que o Senhor mova aqui, para que o Senhor encharque os corações dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, Deus abençoe a todos.